Estamos na segunda mensagem no Evangelho de Lucas. Esse primeiro semestre vai ser um semestre da gente se aprofundar nesse rico Evangelho de Lucas. E nós olhamos ali para tudo que Jesus faz e pensamos nos tempos em que vivemos, em que a cultura valoriza desempenho, visibilidade e currículo. Nós somos aquilo que nós fazemos. Todos os dias, nós somos lembrados que para valer alguma coisa é preciso aparecer, crescer, conquistar espaço, provar competência. É isso que nós vemos diariamente. O sucesso costuma ser associado a quem já tem influência, dinheiro, acesso e voz. Pessoas que têm um grande alcance. Então, naturalmente nós esperamos que grandes transformações venham de lugares assim, lugares importantes aos olhos do mundo, de pessoas bem posicionadas, porque pela lógica comum, se Deus fosse agir na história, Ele escolheria alguém forte, preparado, conhecido e cercado de prestígio. Isso é o que nós achamos, mas, porém, entretanto, todavia o reino de Deus não funciona segundo essa lógica. A Escritura nos mostra que Deus não se impressiona com aparência, não se impressiona com status, não se impressiona com poder. Enquanto o mundo em que vivemos mede valor pelo que se vê, Deus continua agindo segundo a sua vontade soberana. E o texto que nós veremos hoje, com esse texto nós seremos confrontados com a verdade de que o Senhor escolhe uma jovem simples, sem destaque social algum, de um lugar esquecido, e Ele faz isso, Ele escolhe essa jovem para realizar o maior ato da história da redenção. É isso mesmo que você ouviu. Deus escolhe uma jovem simples de um lugar esquecido para realizar o maior ato da história da redenção. O que desde já deixa claro que a glória pertence sempre a Deus e não à pessoa ou às pessoas que Deus escolhe usar. Ao caminharmos pelo anúncio do anjo Gabriel a Maria, pela visita que ela faz a Isabel e pelo cântico de Maria no final, nós veremos que Deus age rompendo expectativas humanas, porque a graça não segue mapas de poder, nem critérios humanos de importância. A graça, assim como nós cantamos, alcança pessoas comuns, transforma vidas simples e cria uma nova comunidade marcada pela fé, pela humildade e pela dependência do Senhor e não dos nossos méritos. Ao final nós seremos lembrados de que a nossa esperança não pode estar em nos tornarmos bons o suficientes ou visíveis o bastante, mas a nossa esperança deve estar em confiar em Deus, que manifesta a sua grande glória, escolhendo exatamente os improváveis. E esse é o tema do nosso sermão de hoje, a graça que escolhe os improváveis. E em resumo, meus irmãos, nós veremos que Deus manifesta a sua grande glória escolhendo os improváveis. Esse é o resumo de tudo o que falaremos essa manhã. Deus manifesta a sua grande glória escolhendo os improváveis. E a primeira coisa que veremos é que Deus escolhe os humildes por pura graça. O texto que nós veremos hoje é o texto de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26, e será projetado aqui para nós. Nós leremos em parcelas esse texto de acordo com a exposição. Então, primeiro trecho, Lucas 1, do 26 ao 38, diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém,
Ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Até aqui este primeiro trecho da palavra do Senhor. Crianças, eu quero que vocês desenhem uma casinha bem pequena e uma luz muito forte em cima dessa casinha, tá bom? Uma casinha pequena e uma luz muito forte em cima dessa casa. Queridos, Lucas nos conduz de forma intencional para fora dos lugares de prestígio religioso e social da época. No passado, Deus já havia agido em situações humanas impossíveis para cumprir suas promessas, como nós vimos a semana passada no caso de Abraão e Sara. Agora, enquanto o anúncio do nascimento de João foi feito no templo, no centro da vida religiosa, o anúncio da vida do nascimento de Jesus acontece longe dali, numa cidade chamada Nazaré. E com isso Deus já começa a nos ensinar que a sua graça não depende de localização privilegiada, nem de reconhecimento público. Esse é o primeiro detalhe que chama atenção no texto. É a geografia da graça, chamemos assim. O anjo Gabriel não é enviado a Jerusalém, nem ao templo, o grande templo, mas a Nazaré, um lugar simples, pouco valorizado e muitas vezes desprezado. Sabe aquele bairrozinho que a gente olha e fala: dali não dá nada. Nazaré não aparecia nos mapas importantes, nem nas expectativas religiosas do povo. Ao escolher esse lugar, Deus deixa claro que o agir dele não está preso a estruturas humanas de poder, de influência ou de reputação. Ele entra na história a partir de onde ninguém estava olhando. Maria, por sua vez, é apresentada sem títulos, sem currículo e sem absolutamente nenhum destaque social. Ela é uma jovem comum, vivendo uma vida simples, em uma cultura que pouco dava voz ou valor a pessoas como ela. Diferente de José, que é ligado à casa de Davi, e aí já tem uma importância, Maria não recebe nenhuma apresentação honrosa. Ela não é a reverenda Maria, a ministra Maria, ela é apenas Maria, a jovem ali de Nazaré. E ela não é escolhida porque ela é grande. Na verdade, ela é alguém que se torna grande porque foi escolhida. E o contraste se torna ainda mais profundo quando o anjo descreve quem é o filho, e aqui nós já podemos pensar no filho com F maiúsculo, o filho que ela carregaria. Jesus é apresentado como o Filho do Altíssimo, o herdeiro do trono de Davi, o rei cujo reino não terá fim. Então aquele que governará para sempre, vem ao mundo justamente por meio dessa jovem simples e invisível aos olhos do mundo. Deus une a maior glória
ao seu instrumento humilde, para deixar claro que a salvação não exalta o ser humano, mas revela tanto o poder como a fidelidade do próprio Deus. Quando Maria questiona como aquilo seria possível, o anjo aponta para a ação direta do Espírito Santo. Porque o nascimento virginal não é apenas um detalhe extraordinário da história, mas é uma declaração teológica importantíssima para nós. A salvação é totalmente obra de Deus, produzida pelo Senhor. Nada ali é produzido por força humana, por capacidade natural ou por uma iniciativa pessoal. O Filho nasce pelo agir soberano do Espírito, mostrando que do começo ao fim, a redenção pertence ao Senhor. Não há mérito nenhum nos seres humanos nisso. Já a resposta de Maria revela o coração que a graça, essa graça do Senhor produz em nós. Maria não negocia, Maria não exige garantias para aquilo que o anjo acabou de dizer a ela. Maria não se protege do custo social que seria altíssimo se ela escolhesse obedecer aquilo que estava sendo dito a ela. Ao se chamar serva do Senhor, Maria reconhece que sua vida pertence a Deus. Isso porque a sua identidade agora não é mais definida pela reputação dela, mas pela submissão à vontade divina. A fé simples e obediente de Maria contrasta com a hesitação de Zacarias que nós vimos a semana passada. E nos ensina que a graça de Deus não apenas escolhe os humildes, mas forma neles um coração disposto a confiar. É como se um rei decidisse anunciar o decreto mais importante do seu reino, não em um palácio luxuoso, com pompa e um grande anunciador, mas em uma casa simples, por meio de alguém que ninguém notaria. Dessa forma, fica claro que a força da mensagem não está no mensageiro, mas na autoridade daquele que enviou a mensagem. Mas em segundo lugar, Deus confirma suas promessas na comunhão dos que creem. Vejamos o desenrolar do texto. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram da parte do Senhor. Até aqui essa parte do texto, meus irmãos. Agora, crianças, se vocês já terminaram o desenho da casa, eu quero que vocês desenhem duas mulheres grávidas se abraçando. Fácil, só pensar na tia Rei e na tia Gil. Duas mulheres grávidas se abraçando, tá bom? Então, meus irmãos, continuando a exposição, Lucas nos mostra que Deus não confirma suas promessas apenas por meio de revelações individuais, como Ele fez com Maria, mas também através do encontro entre pessoas que creem. Maria e Isabel viviam experiências completamente diferentes, mas ambas estavam envolvidas no mesmo agir sobrenatural de Deus. O encontro delas em uma cidade da Judéia não é apenas algo emocional, é uma confirmação concreta de que o que Deus prometeu a cada uma faz parte de um plano maior. Não diz respeito apenas à vida de Isabel e à vida de Maria. A fé cresce e se fortalece quando é compartilhada. A viagem de Maria revela uma fé ativa e obediente. Ela não permanece parada após ouvir a voz do anjo, isolada ou tentando resolver sozinha todas as coisas que foram ditas a ela ali. Mesmo sendo jovem, e mesmo enfrentando riscos sociais evidentes ao fazer essa viagem sozinha, ela se move em direção àquilo que Deus já estava fazendo.
Sua pressa não denota uma ansiedade, mas uma prontidão espiritual. Maria entende que a fé verdadeira gera esse movimento, aproxima pessoas e cria comunhão em torno dessa obra de Deus. Por isso, o encontro entre essas duas mulheres transforma o que seria uma simples saudação em um momento cheio de significado espiritual. Quando Maria fala, João salta no ventre de Isabel, cumprindo desde antes de nascer a sua missão de profeta, que nós vimos a semana passada. E isso nos ensina que o agir de Deus não está restrito a grandes eventos públicos. Ele invade o cotidiano, conversas simples e encontros comuns. Porque, meus irmãos, onde há fé, o Espírito de Deus age de forma poderosa e real. Nas nossas simples conversas, no nosso dia a dia, na comunhão dos irmãos. Então Isabel, cheia do Espírito Santo, responde de maneira surpreendente. Porque Isabel era bem mais velha que Maria, ela tinha experiência e ela tinha uma posição social superior. Afinal de contas, ela era esposa de um sacerdote. Mas ela se coloca em humildade diante de Maria. Ao chamar Maria de mãe do meu Senhor, Isabel reconhece que Deus está operando algo maior por meio daquela jovem simples, maior do que o que estava acontecendo com ela, com a vinda de João. O reino de Deus redefine status, honra e importância, e Isabel percebeu isso. A verdadeira grandeza não está na posição social, mas em participar dessa obra graciosa de Deus. Então Isabel declara Maria como bem-aventurada, não por sua condição especial, mas por sua fé. Maria é chamada por Isabel de feliz, porque ela creu que a palavra do Senhor se cumpriria. E esse elogio destaca um princípio central da fé. A bênção não está em quem somos, mas em confiar na palavra fiel de Deus. Em contraste com a incredulidade de Zacarias, a fé na vida de Maria é apresentada como o caminho para experimentar a alegria da promessa do Senhor. Por isso esse encontro deixa claro que Deus está, digamos que, tecendo uma história única de redenção, através de vidas diferentes. João, Isabel, Maria, fazem parte do mesmo plano eterno, assim como os anteriores que nós vimos. Deus une pessoas comuns para cumprir promessas antigas, o que nos mostra que a comunhão dos que creem, a comunhão dos santos, a comunhão da igreja, nunca é um detalhe secundário, mas é um instrumento pelo qual Deus confirma, fortalece e sustenta o seu povo. É como músicos espalhados em diferentes partes de uma orquestra. Eles tocam a mesma partitura, cada um tem o seu papel, mas todos respondem ao mesmo maestro. Da mesma forma, Deus confirma suas promessas quando seus filhos, que somos nós, se encontram e reconhecem que fazem parte da mesma obra. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Deus revela a sua glória invertendo valores e destinos. Vejamos o desfecho desse texto. A partir do verso 46, a palavra do Senhor diz: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Até aqui,
o texto da palavra do Senhor. Crianças, o último desenho que vocês farão, talvez todos vocês já tenham visto uma gangorra. Quero que vocês façam uma gangorra, com uma pessoa pequena em cima e uma pessoa grande embaixo, tá bom? Uma gangorra com uma pessoa pequena em cima e uma pessoa grande embaixo. Queridos, o cântico de Maria não nasce de uma empolgação momentânea, mas de uma fé profundamente enraizada na história da salvação. Ao ouvir as palavras de Isabel, Maria responde com louvor, mostrando que ela compreende que o que está acontecendo com ela não é um evento isolado, mas é parte do agir fiel de Deus ao longo do século. Por isso seu cântico ecoa as Escrituras, especialmente o cântico de Ana, quando ficou grávida do seu filho Samuel, revelando que a fé de Maria é moldada pela palavra e não apenas pela experiência pessoal. E ela começa deixando claro quem está no centro. Ela não celebra a sua própria escolha, a sua própria coragem, o seu papel singular, mas ela engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. A alegria de Maria nasce do reconhecimento de que Deus é o seu Salvador pessoal. Deus é o Salvador de Maria. E isso mostra que ela não se vê como alguém acima dos demais, mas como alguém que depende da graça tanto quanto qualquer outro pecador. Era assim que Maria se enxergava. Sua alma funciona como um espelho, não chama atenção para si, mas reflete a grandeza daquele que agiu na vida dela. Em seguida, ela exalta o caráter de Deus. Ela diz que Deus é poderoso, que realiza grandes coisas, mas ao mesmo tempo Ele é santo e misericordioso. Deus não usa seu poder de forma arbitrária ou opressora. Pelo contrário, Ele age com fidelidade e compaixão em favor do seu povo, em favor daqueles que o temem. O cântico apresenta um Deus ativo, presente, que intervém na história e que nunca abandona o seu povo à sua própria sorte. O centro, o coração do cântico de Maria está na grande reversão promovida por Deus aqui. Maria declara que os soberbos são dispersos, os poderosos são derrubados dos seus tronos e os humildes são exaltados. Isso porque o reino de Deus, assim como nós já dissemos, não segue a lógica da autopromoção, da força ou do prestígio. Aqueles que confiam em si mesmos acabam sempre envergonhados, enquanto os que reconhecem a sua dependência de Deus são levantados por Ele. Deus desmonta, na verdade, as falsas seguranças humanas e estabelece o seu próprio juízo, a sua própria justiça. E essa reversão também alcança a realidade material da vida. Maria canta que Deus sacia os famintos e despede vazios os ricos. Assim como a semana passada, nós precisamos enfatizar que isso não é algo contra a riqueza em si, uma condenação automática à riqueza, mas é uma denúncia contra a autossuficiência e principalmente contra a indiferença daqueles que têm e não estão nem aí para as outras pessoas. Isso porque Deus se inclina para os necessitados e confronta aqueles que acumulam sem reconhecer a sua dependência dele. A salvação anunciada por Jesus toca o coração, sim, mas também alcança as relações, as prioridades, os valores. Ser cristão, meus irmãos, deve transformar toda a nossa vida. E Maria encerra seu cântico olhando para trás e para frente ao mesmo tempo. Ela conecta o que está vivendo às promessas que foram feitas a Abraão e à sua descendência. O Deus que age agora é o mesmo Deus que prometeu, sustentou e guiou seu povo ao longo de toda a história. O menino em seu ventre é a prova viva de que Deus nunca esquece sua aliança. Mesmo quando tudo parece demorado ou silencioso, Deus permanece fiel e cumpre a sua palavra. Só que Ele faz isso no tempo certo, na plenitude do tempo. O reino de Deus funciona como uma ampulheta virada pelas mãos do Senhor. O que parecia firme no alto desce,
O que estava embaixo, esquecido, é elevado. E isso acontece não pelo acaso, mas pela ação soberana de um Deus que governa a história para a sua glória e para o bem do seu próprio povo. Crianças, olhem para mim, crianças. Deus ama você, não porque você tira as melhores notas, porque você corre mais rápido, ou porque você sabe fazer tudo certinho. Deus ama você porque Ele é um Pai bom. Às vezes, vocês vão aprender na vida de vocês, se é que já não estão aprendendo, crianças, que só quem é importante é quem é forte, famoso. Só essas pessoas valem alguma coisa. Só que eu quero te dizer, criança, que Deus não pensa assim. Ele escolheu Maria, que era uma jovem, simples, e Ele escolheu ela para fazer algo maravilhoso. Do mesmo jeito, Deus olha para você com carinho e alegria, e Ele pode usar a sua vida, criança, para fazer coisas boas, mesmo que você ainda seja pequeno, independente se você ainda é criancinha, ou se você já é criançona, se você já é um pré-adolescente, Deus olha para você. Para Deus, o coração é mais importante do que qualquer troféu. Então, criança, quando você vê um amigo fazendo algo bonito para Deus, ajudando alguém, cantando, orando, sendo obediente, o certo é você, assim como Isabel, ficar feliz pelo seu amigo, e não ficar com inveja, com ciúme. Isabel ficou muito alegre quando encontrou Maria, porque reconheceu o que Deus estava fazendo na vida dela. Deus te dá amigos na igreja, na escola dominical, nos grupos, para que vocês caminhem juntos e um ajude o outro na sua dificuldade. Mas sabe, criança, Deus também se importa muito com quem está passando necessidade, com quem está triste, com quem se sente sozinho. Ele vê crianças que às vezes ficam lá, esquecidas, escondidas e que ninguém vê. Por isso Ele quer que você, criança, seja parecida com Ele, ajudando, dividindo, que é muito importante, cuidando e tratando os outros com respeito. Em vez de tentar mandar, em vez de brigar com seus amigos, em vez de se achar melhor do que eles, Deus te ensina e te chama, criança, a amar os seus amigos, a servir os seus amigos. Quando você faz isso, sabe o que você mostra? Você mostra que Jesus mora dentro do seu coração. Não se esqueça disso. Agora, meus irmãos, a graça de Deus não depende de nós, mas nasce exclusivamente da vontade soberana dele mesmo. Maria não foi escolhida porque já era santa ou porque era especial. Ela foi transformada porque Deus decidiu agir na vida dela. E isso confronta profundamente a lógica que nós aprendemos desde criança, que é a lógica do mérito que nos cerca, em que tudo precisa ser conquistado e provado o tempo todo. É por isso que é tão difícil aceitar a graça de Deus, porque nós queremos pagar por ela, mas isso é impossível. Diante dessa graça, não há espaço para orgulho espiritual. Você e eu somos chamados a descansar na dependência de Deus, confiando que é Ele que sustenta, é Ele que chama, é Ele que capacita pessoas comuns, como você e eu, para cumprir os seus propósitos eternos. Agora, a comunhão cristã, à luz desse texto que nós acabamos de estudar, não pode ser um detalhe opcional da fé, mas é um meio de fortalecimento espiritual. Quando você tenta caminhar sozinho, o peso da vida, das responsabilidades e das frustrações facilmente te paralisa. No encontro que nós vimos entre Maria e Isabel, vemos que Deus usa o outro para confirmar suas promessas e renovar a nossa própria esperança. Na vida da igreja, na vida comum da nossa igreja, quando compartilhamos a palavra, quando oramos um com os outros, quando testemunhamos a ação de Deus, a nossa fé é aquecida. O Espírito Santo age nesse espaço comunitário, nos fazendo reconhecer que não estamos sozinhos e que Deus continua operando, mesmo quando nós não percebemos.
E o cântico de Maria nos confronta como um cântico profundamente transformador. Ele revela que o reino de Deus não se constrói sobre status, influência ou poder, mas sobre humildade e misericórdia. Maria celebra um Deus que derruba os orgulhosos e exalta os humildes, que vê os esquecidos e sacia os famintos. E isso nos chama a reavaliar as nossas prioridades, os nossos sonhos, a maneira como vivemos e medimos o que é sucesso. Viver como cidadãos do reino de Deus significa abrir mão da obsessão por reconhecimento e abraçar uma vida marcada pelo serviço, pela generosidade e por um coração humilde diante do Senhor. Afinal de contas, Jesus é o Rei da Glória, que não entrou na história cercado de privilégios, de proteção ou de aplausos. E aqui foi Ele que escolheu desde o início o caminho da humildade, assumindo a natureza humana no ventre de uma simples jovem, sem prestígio ou poder nenhum. E essa escolha de Jesus revela o coração do Evangelho. Cristo não veio para os que se acham bons, mas para aqueles que reconhecem a sua própria pobreza espiritual. Em um mundo que valoriza performance e aparência, Jesus nos chama a abandonar essa falsa segurança do eu dou conta e nos aproximar dele com mãos vazias, confiando que a graça é suficiente, mas é suficiente para quem reconhece sua própria necessidade. Jesus é chamado por Isabel de meu Senhor antes mesmo de nascer, mostrando que a identidade dele e a autoridade dele não dependem do reconhecimento público, mas da ação soberana do próprio Deus. A alegria que invade tanto o ventre de Isabel como a vida de Maria, revela que Cristo é o verdadeiro centro de toda a comunhão cristã. Então aprenda isso, meu irmão. Onde Cristo está presente, o Espírito Santo produz vida, alegria e unidade. Agora também aprenda uma outra coisa. Toda comunhão que não tem Cristo no centro, se torna superficial ou frágil. Não confunda um encontro qualquer com comunhão cristã. A comunhão cristã é mais do que um ajuntamento. Mas quando Cristo é reconhecido como Senhor, mesmo encontros simples se transformam em lugares de confirmação da fé e do fortalecimento da esperança. No Cântico de Maria, contemplamos o coração de Jesus revelado antes mesmo da sua encarnação plena. Ele é o braço poderoso de Deus que decidiu se tornar fraco, limitado e dependente para salvar a sua vida. Aquele que sustenta o universo aceitou a pobreza, a rejeição e a cruz para nos conceder as riquezas da graça, do perdão e da vida eterna. Diante disso, você e eu somos convidados a olhar para Cristo não apenas como um exemplo moral, mas como o nosso Salvador suficiente, que troca sua riqueza por nossa miséria para nos conduzir pela fé à verdadeira vida em Deus. Então, meus queridos, esse texto nos ensina, em primeiro lugar, descanse na graça soberana de Deus. Somos constantemente tentados a medir nosso valor pelo que produzimos, pelo que conquistamos ou pelo que aparentamos ser. O Evangelho te chama a parar de disputar lugar, a confiar que Deus age livremente, escolhendo e usando quem Ele quer. Então a lição prática é simples e profunda. Pare de tentar se tornar merecedor e comece a viver como alguém que já foi alcançado pela graça. Porque a obediência cristã nasce do descanso e não da ansiedade. Em segundo lugar, busque e valorize a comunhão da fé. Maria não guardou para si a promessa, ela correu ao encontro de Isabel. Deus confirmou sua obra no contexto do relacionamento, da escuta e da alegria compartilhada entre aquelas duas mulheres. E isso nos chama a sair do isolamento espiritual e a caminhar como irmãos e irmãs que também creem. A fé amadurece, meus irmãos, quando é vivida em comunidade, onde a palavra é lembrada, onde a esperança é renovada e onde o Espírito fortalece uns aos outros. Em terceiro lugar, reordene seus valores à luz do reino de Deus.
O Cântico de Maria nos confronta com a lógica invertida do Evangelho. Deus exalta os humildes, resiste aos soberbos e se inclina para os necessitados. A aplicação prática é clara. Precisamos avaliar nossas ambições, nossas escolhas e nossas prioridades. Seguimos a lógica da autopromoção ou a lógica do serviço? Vivemos para acumular ou para repartir? O reino de Deus se manifesta quando escolhemos a humildade, a generosidade e a dependência de Deus. Por fim, meus irmãos, fixe seus olhos em Cristo. Ele é o centro de toda essa história. Ele é a graça que escolhe. Ele é o Senhor que une. Ele é o Rei que inverte e o Salvador que cumpre suas promessas. O sermão não termina em Maria, não termina em Isabel, mas em Jesus. Por isso a lição final é viver cada dia confiando nele, adorando a ele, respondendo como Maria: ei, nossa vida seja um eco do cântico de Maria, proclamando que Deus é fiel, poderoso e misericordioso, e que sua graça continua escolhendo os improváveis para manifestar a sua grande glória. Sabe por que nós podemos cantar isso, meus irmãos? Na verdade, sabe por que nós podemos crer nisso? Porque tudo que Cristo oferece, Ele é. Ele é o pão da vida. Ele é a fonte que jorra a água viva. Ele é o primogênito do Pai.